Olá, meus queridos alunos do 7º ano. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto de geografia, conteúdo desta semana. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da Brasil, uma herança cultural, né? Essa é a nossa temática. E nós iremos falar um pouquinho sobre a formação do povo brasileiro. Nós temos, a priori, o indígena como sendo o primeiro habitante da nossa terra. O indígena, ele vivia da caça, da pesca, ele vivia da própria natureza. Tudo que ele precisava, ele iria buscar na natureza. Então o indígena, a própria terra era o seu lar, né? Não existia esse modelo de posse como o mundo ocidental ele trouxe para nós. Então a terra era o seu habitat natural. Então tudo que ele precisava, o indígena, ele tinha a própria natureza como essa provedora dele. Depois disso, 22 de abril de 1500, Portugal oficialmente veio para o Brasil, né? E aí traz o povo branco, né? O europeu, para habitar entre nós. Então, o segundo povo a vir para cá foram os brancos europeus. E aí eles passam a caminhar junto, andar junto com o indígena nesse contexto da formação. Então, primeiramente, uma relação amigável, depois uma relação de exploração e até mesmo de escravidão. Como o indígena não tinha essa característica da força brutal como o negro tem, então o português percebeu, o europeu percebeu que tinha que trazer pessoas de etnias mais fortes, né? Nesse contexto, o negro. Então o negro ele passa a vir para o Brasil em navios negreiros, e nesses navios eles são completamente maltratados. Eles não vêm em boas condições. E eles vêm para o Brasil para fazer o trabalho pesado, trabalhar principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar. E nesse contexto social está feito esse ciclo das 3 etnias que vão dar formação ao nosso povo brasileiro. O que eu chamo de etnias e não raça? Esse contexto de raça está ultrapassado. E aí hoje nós não temos mais uma raça, porque a ideia de raça dá uma ideia de superioridade. Nós usamos o termo hoje etnia. A etnia indígena, a etnia negra, a etnia branca, e formamos hoje o nosso povo brasileiro. Então, o Brasil ele tem heranças, né? Nós temos hoje uma mistura de povos, e esses povos deram a origem à etnia brasileira, essa mistura de 3 raças. E aí nós vemos hoje que não existe diferença nenhuma de etnia, porque nós somos um só, né? O que pode existir são traços diferenciados, mas o povo é um só. Então fica a dica de hoje. Esse foi o conteúdo da aula de geografia. Com relação ao Atlas Geográfico, nós também vamos continuar trabalhando essa questão do povo brasileiro. Sendo que, além do povo brasileiro, a gente vai falar um pouco sobre o espaço físico. O Brasil é como se fosse uma espécie de continente. O seu território ele é muito vasto, ele é muito grande. E por isso foi necessário dividir ele em 5 grandes regiões. Como a gente tem hoje a formação política dos nossos estados brasileiros, eles são divididos em 5 grandes regiões: Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e a Norte. E essas 5 regiões elas formam esse grande território brasileiro. Então esse espaço físico ele também é caracterizado por vários tipos de relevo, entre eles principalmente o da floresta amazônica, que nós temos uma grande quantidade de diversidade, né? Nós chamamos de biodiversidade, né? Uma grande variedade de vida, né? E essa formação, né, do relevo brasileiro, né,
Nós vemos vários tipos de vegetação, nós vemos vários tipos também de climas, né? E no Brasil também nós temos uma grande diversidade, né? No contexto de rios, nós temos rios de navegações, nós temos rios também, rios pequenos, rios perenes, né? Então, nesse contexto geral, nós temos grandes bacias, né? Como também posso citar a bacia do Amazonas, então, que é a maior bacia do Brasil, né? E fica aí a atividade para vocês fazerem com relação a esse grande território brasileiro que está... São muitos assuntos, mas estou só comentando alguns. Mas é necessário vocês fazerem atividade para conhecer um pouquinho mais. E finalizando um conteúdo do Atlas, falando sobre a população brasileira, como já falei, nós também somos a 5ª maior população do mundo, né? Então é muita gente, um território tão grande, um Brasil tão grande, ele abraça muita gente, né? Então essa foi a dica de hoje, fique com Deus e até a próxima.